Eu queria pedir que vocês abrissem a palavra do Senhor em Lucas 9, de 1 a 4. Amém? Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos lá. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem cura. Igualmente, os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. E lhes ordenou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro e nem mesmo uma túnica extra. Na casa em que entrardes, ali permanecerei até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que sairdes daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. E assim partiram os 12, e percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda a parte. Algo muito interessante nessa palavra é que Jesus tomou os 12 e eles iam sair em missão. Eles iam cumprir um chamado. Eles tinham um propósito. A primeira coisa que Jesus disse a eles foi o quê? Você vai deixar para trás. Você deixa o teu bordão, você deixa a tua túnica extra, você deixa o teu dinheiro, você deixa a tua mochila de viagem. Você deixa tudo aquilo que significa que você tinha algo antes de seguir o meu propósito. E começa tudo bem, ele está com Jesus, bem, ele vai ser provido. Não vai faltar para Jesus, não vai faltar para ele. Jesus deixou de se manifestar em nossas vidas porque ele não está mais manifesto em carne e osso. Jesus deixou de pedir que eu e você abríssemos mão de tudo que ficou para trás para cumprir o propósito que ele tem para nós? Ou essa palavra continua viva e eficaz? Ou essa palavra continua sendo como uma espada cortante de 2 gumes, que pela direita e pela esquerda, onde passa, prepara eu e você para um propósito? Ele deixa tão claro que os discípulos deveriam deixar tudo, que ele até diz que se eles não forem recebidos, o que eles deveriam fazer? Sacudir o pó da sandália. Sabe o que isso quer dizer? Quando não houver algo que gere bênção para você, quando for algo que te machuque, quando você for rejeitado, quando você não for querido no lugar, quando você não for aceito, nem o pó do lugar que você passou você deve levar. E aí a gente entra naquela de, tá, tudo bem, e como isso se aplica a mim hoje? Como isso faz parte da minha história? Como isso pode significar alguma coisa para mim? A gente vai chegar nesse ponto. Se você continuar lendo Lucas 9, eu vou resumir. Queria que vocês anotassem realmente para ler em casa, porque vale a pena. A gente começa a estudar que os discípulos começam a ser usados por Deus para curar, para libertar os cativos, para abençoar os locais onde eles estão passando. Mas aí chega um lugar que vai começar lá no versículo 37, que eu não vou ler com vocês, mas vocês vão ler em casa. Porque a gente comer e beber a palavra de Deus é isso. A gente recebe, mas depois a gente mastiga. Porque se eu não mastigo aquilo que foi me dado, eu não vou amadurecer naquele ponto. Eu vou ouvir uma palavra, como eu estou vendo um filme. Eu vou ter ali 1, 2, 3, 4, 5 horas de distração. Aquilo vai me gerar uma mudança na alma. E ela vai me atingir até certo nível. Mas a partir do momento que eu medito sobre aquilo, eu permito que Deus gere um fruto daquilo que foi ministrado. Então essa é uma dica que eu falo para vocês, de algo que eu faço para minha vida. Recebi uma palavra, eu preciso depois mastigar ela, para que ela não se torne simplesmente algo novo, que gerou um efeito de cura momentânea ali, que mexeu comigo e eu lembro daquilo, mas algo que eu enraizo na minha mente, para que se torne um hábito na minha vida, amém? Então ele começa a falar no versículo 37, que num outro dia, após uma grande manifestação de cura, eles desceram e no meio de uma multidão, um pai veio com um menino ao encontro de Jesus.
E ele disse a Jesus: o meu filho, ele tem estado possesso. E ele cai no chão, convulsionando, ele baba, ele perde o controle. E o diabo tem feito isso com ele em poucos espaços de tempo. Ele vive tendo isso. E Jesus olha para aquele homem, eu acho que na hora ele pensou: tudo bem. E eles já tinham tido um encontro com o discípulo, esse pai e esse filho. E aí o cara se antevê aquilo que a gente já esperava ouvir. Ou não. E ele diz: eu levei ele aos teus discípulos, mas eles não o puderam libertar. E aí você, peraí, os discípulos deixaram tudo para trás. Os discípulos batiam o pó das sandálias dos lugares que eles passaram, ao invés de ficar feridos. Os discípulos, como assim os discípulos não puderam libertar? No versículo, no trechinho adiante, João chega a Jesus e diz: olha, Jesus, tem um homem que está expulsando demônios em teu nome. Jesus olha para ele: aquele que não está espalhando, comigo ajunta. Você vê uma brecha na alma dos discípulos. O homem está fazendo aquilo que eu, do lado de Jesus, não fui capaz de fazer. E mais à frente, terminou essa história, Jesus dá uma lapada neles, assim. A gente costuma dizer: eita, que porrada, né? Nossa, que palavra de Jesus. E Jesus deu uma baita de uma palavra para eles. Ele disse: deixa o homem, porque se ele está expulsando em meu nome, ele é dos nossos. Então não te convém se inquietar contra esse homem. Tá bom, apanharam agora. Aí eles começam de novo: Jesus, quem é que vai ser o maior no reino dos céus? Jesus, quem estará sentado ao teu lado, à tua esquerda e à tua direita? Quem é que vai ser o mais exemplar de todos nós? Quem subirá primeiro? Quem é o maior no reino? Isso aí você vai ver do versículo 46 a 48. Aí Jesus, ele relembra o menino que não tinha sido liberto. Ele fala: quem recebe essa criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa, dando um exemplo de outra criança. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que for o menor, esse sim é que será o grandioso. Tá bom, pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no ponto que os discípulos ficaram impedidos de cumprir aquilo que Jesus tinha ordenado a eles, porque eles se detiveram em coisas muito pequenas, que falavam a respeito da vontade deles e não da vontade de Cristo. É por isso que na maior parte, da metade para lá do caminho, eles estavam fazendo tudo certo. Havia cura, havia libertação, havia poder. Havia gente recebendo de comer quando não tinha. Havia amor, havia cura, cuidado. Mas em um determinado momento, a alma deles impediu que Jesus se manifestasse de modo tão limpo que nem o menino pôde ser expulso, o demônio que estava atormentando. Eles se apegaram à própria vontade. E aí eles queriam tanto uma informação privilegiada de Jesus, que discretamente eles tentaram manipular aquele que era o que derriba toda a manipulação. E eles começaram muito jeitosos: mas Jesus, venha cá. Quem de nós vai sentar do lado direito? Quem de nós vai sentar do lado esquerdo? Mas Jesus conhecia os anseios mais íntimos dos discípulos. Jesus conhecia aquilo que só Ele pode chegar dentro de mim e você, o pensamento. Jesus sabia onde eles estavam tentando chegar. E mais uma vez, aquele que for menor será o maior. Aquele que for o menor será o maior. Aquele que for o menor será o maior. Eles não puderam ser um instrumento de cura para o menino, porque eles já estavam feridos. Eles já estavam cheios de poeira, de lugares onde não foram recebidos. Eles já estavam com a alma turbulenta em relação aonde eles queriam chegar e quem eles queriam ser em nome de Jesus, e não quem Jesus poderia ser através deles. E esse é um erro tão comum que todos nós aqui, com a maior certeza eu posso dizer, já cometemos. Mas será que todos nós já voltamos atrás para dizer: estou disposto a deixar de novo tudo aquilo que eu vinha carregando? Estou disposto a deixar a minha mochila de viagem, que garante que eu vou ter suprimento. Eu estou disposto a deixar a túnica extra, que significa que eu vou estar bem apresentado ao chegar num lugar novo. Eu consigo deixar o meu bordão, que é a minha identidade aqui na terra, para que eu tenha tua identidade nos céus. Eu estou disposto, Jesus, a não levar nem o saquetel, para garantir que se você não fizer, eu sou capaz de fazer.
E aí, o grande conflito da alma. Manipular ou não? Eis a questão. Afinal de contas, a manipulação é a arma da minha vontade, sendo usada contra aqueles que me cercam e muitas vezes contra o próprio Deus. Eu preciso fazer que isso dê certo. Você não precisa nada, de nada, você precisa de Jesus. Eu preciso me proteger, você não precisa se proteger, você precisa elevar aquele que é único, que é digno de ser elevado. Você não precisa, você deve honrar, amar e crer que Ele tem o melhor para a tua vida. Você não precisa, você precisa dele. Só que a manipulação a gente esquece. É como um pecado também de feitiçaria. Muitas vezes a gente se detém a dar esporros cristãos nos nossos filhos. Olhe, meu filho, me obedeça, porque rebelião é como pecado de feitiçaria. Mamãe, papai. Manipulação também. Você manipula o seu filho para obter maiores resultados. Você paga ele por uma nota boa. Você faz promessas para levar a alma dele a dar a você aquilo que você espera, para que você tenha um motivo para se orgulhar como uma boa mãe. E você que não tem filhos, que não é pai, que não é mãe, que é filho, que é irmão, que é tia, você manipula as pessoas à sua volta para que as coisas saiam dentro do seu padrão, para que você não tenha do que temer? Ou você depende de Deus para que Ele remova todo o medo que te inquieta? De acordo com Aurélio, manipulação é manobra oculta ou suspeita que visa a falsificação da realidade. Manobra pela qual se influencia um indivíduo, uma coletividade contra a vontade desses. A manipulação é algo tão sombrio que ela leva a pessoa a fazer algo que ela jamais faria se soubesse toda a verdade. Tratar uma pessoa ou coletividade como se fossem objetos para alcançar um propósito seu. Porque aquilo que é propósito de Deus, a gente não precisa manipular para que aconteça. A gente precisa esperar, porque Ele, que é fiel e justo, realizará em mim e em você a sua boa, perfeita e agradável vontade. E sabe qual é a arma de ataque a isso? É lutar com a defesa de uma autoridade espiritual sincera contra uma autoridade espiritual falsa. Mas eu não sou líder, e daí? Todas as vezes que você manipula, você se transforma sob líder de quem você manipulou. E você prende a vida daquela pessoa à sua. E a palavra fala que se você fizer um dos meus pequeninos errar o caminho, você já está debaixo da condenação do sangue dele. Isso é muito forte, gente, é muito forte. Como é muito forte o que a mídia tem apresentado. Como é muito forte os livros que os adolescentes têm lido. Como é muito forte as coisas que nós ouvimos e vemos. Como é muito forte ligar a televisão hoje, depois das 8, e tudo que pregam para você é imoralidade, homossexualismo, traição, inveja, dissensão, fofoca. Isso é muito forte. E por isso a gente prefere coisas confortáveis e aceitáveis. Porque a gente manipula o nosso próprio consciente para dizer que está tudo bem. Só que em nome de Jesus eu creio que hoje acabou. Acabou esse espaço do inimigo de nos destruir através dos nossos próprios pensamentos, de nos roubar de relacionamentos verdadeiros e sinceros, para nossa vontade de nos autoproteger. Acabou esse veredito nas famílias, na igreja e na sua vida, em nome de Jesus. Atos 16, de 16 a 18. A manipulação muitas vezes, ela também é confortável. Ela é uma manipulação gospel. Irmão, posso ir na sua casa orar por você? E ao invés de orar com o irmão, você fala de outro irmão. E ao invés de cobrir a dor do teu irmão, você usa isso como uma desculpa para conseguir a confiança dele e destruir o propósito que ele tem. Irmão, vamos sair juntos. Para quê? Para você dizer para ele as suas inverdades e manter ele no caminho errado? Ou para você falar de Cristo, a verdade que liberta? A manipulação, ela não só vem disfarçada, escondida como algo maléfico.
O que mais dói é que muitas vezes ela vem como um comportamento gospel que pena, Deus poderia ter feito assim. Deus poderia ter se manifestado de tal jeito. Não, mas aquele irmão não me tratou assim, assado. Não, mas deixa eu te dizer, como eu me senti. Parou de se falar sobre como nós nos sentimos para angariar uma falsa amizade e uma falsa parceria. Chegou a hora da gente dizer como é que Deus deve se sentir a nosso respeito, a forma como nós devemos nos sentir quando estamos vivendo total vontade de Deus. Nós lutamos por cargos, nós lutamos por carisma, nós lutamos para quê? Para esconder o nosso medo de não ter o controle. Em Atos 16, a palavra do Senhor fala o seguinte: 16. E aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para procrastinar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio das suas adivinhações. A manipulação sempre vai envolver alguma forma de benefício. Seja uma parceria, seja um lambe-lambe ferida entre duas pessoas ou mais, seja dinheiro, seja posição, seja conforto, seja uma falsa confiança, segurança. E seguindo Paulo e a nós, essa moça gritava diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava certa? Ela estava certa, igreja? Ela estava certa, porque o inimigo conhece a verdade, mas ele oculta ela para que você ande em mentira e seja destruído. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E naquele mesmo instante ele saiu. Sabe o que acontece nos capítulos seguintes? Os donos daquela escrava mandam prender Paulo, porque como ela não adivinhava mais, ela não era mais interessante, ela não gerava mais lucro, não tinha mais dinheiro, não tinha mais benefício. Ela falava algo que era verdadeiro. Eles são homens de Deus. Eles são homens de Deus. Mas ela falava debaixo de uma tentativa de angariar popularidade, trazendo o que o povo já conhecia. Mas ela ia ganhar confiança, porque ela disse que eles eram homens de Deus, e depois ela ia começar a se tornar a profeta do caos na vida das pessoas. Quando Paulo e os apóstolos passassem daquele lugar, ela ia começar a voltar aos seus costumes antigos de adivinhação e ia prender pessoas no destino que não era o destino de Deus para elas. Entende porque Paulo mandou que aquele espírito saísse? Quando você vai lidar com a manipulação, você não lida com a pessoa, você lida com o que está agindo através da vida dela. Às vezes, eu e você também somos os manipuladores inconscientes. Com boas expectativas, com boas intenções, nós transformamos pessoas em objetos, porque a gente usa elas para chegar ao fim que deseja. Eu sei que não é confortável, e muito menos a primeira palavra de domingo. Mas se a gente não mexer com isso, a gente pode ficar preso e não descobrir o nosso destino, vivendo dia após dia como se tivesse que lutar sozinho para se proteger, quando a palavra declara que Ele tem cuidado sobre a minha vida e sobre a sua. Inconscientemente, às vezes a gente está preso nesse domínio. A gente acha que ajeitar tudo vai fazer as coisas funcionarem. E aí, fulaninho vai ficar bem, e eu vou ficar bem, e isso vai ficar bem. Não, mentira. Tudo que é resolvido com jeitinho, que não é com o jeito de Deus, vai estourar de novo, e você vai ter que arrumar de novo, e vai estourar de novo, e você vai ter que arrumar de novo. Mas tudo aquilo que é resolvido no padrão dos céus tem solução,
tem solução. A verdade dessa mulher era verdadeira, mas encobriam a feitiçaria por baixo dos panos. Uma autoridade espiritual falsa, um discernimento espiritual falso. Essa coisa do Deus me falou. Deus te falou, ou a tua alma te levou a falar aquilo que você gostaria que Deus falasse. Eu não estou vindo aqui para trazer dúvida em relação à voz de Deus na sua vida, mas eu estou vindo aqui para que você questione: toda ela é a voz de Deus ou minha alma tem interferido quando eu quero que Deus fale? E quando eu falo de autoridade espiritual, eu não estou falando só de pastores, levitas, líderes. Eu estou falando da igreja, porque a palavra declara que sobre você o Senhor derramou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada te fará dano algum. Então você, a partir do momento que você é filho, você recebe de Deus a autoridade para andar em graça, para andar em sabedoria, para andar em poder, para andar em conhecimento. Você sabe que algo não está fluindo de Deus na sua vida quando para isso você precisa manipular, quando para isso você precisa dar jeito, quando para isso você precisa criar ilusões. Não, fulaninho me disse. Aí você vai para fulaninho. Não, foi fulaninho que falou para fulaninho. Aí você vai para fulaninho que falou para fulaninho. Fulaninho não falou nada para outro fulaninho. E aí a pessoa fala: eu recebi isso. É muito difícil quando a pessoa chega para você e diz: não, Deus mandou eu. Deus mandou. Amém. Deus mandou. Então você vai com o que Deus mandou. Mas Deus fala, sabe como? Ele fala através da palavra, Ele fala através de um louvor, Ele fala através de bênção das pessoas que te amam e te protegem, Ele fala através da tua liderança. Então Deus falou só para você, ou Deus falou com tudo à sua volta? Dificuldades existem, lutas também, mas a gente tem criado uma geração de esquizofrênicos espirituais, que tudo virou motivo de perseguição. Eu tenho pena, porque a bomba atômica a qualquer momento pode ser estourada na sua cabeça, porque você é tão perseguido por todo mundo. O diabo parou de trabalhar, e ele só trabalha para destruir só você. O pastor não ora por ninguém, ele só ora por você, porque ele quer acabar com a sua vida. Uma mania de perseguição, onde tudo está dando errado para mim, tudo está dando errado para quem está andando errado. Tudo está pipocando na cabeça de quem pipoca para o mundo, mas não pipoca para Jesus. Tudo está aparecendo uma perseguição para aqueles que querem ser perseguidos, como motivo de que são únicos e suficientes. Porque no fundo, é um medroso, uma medrosa, orgulhoso ou orgulhosa, que precisa chamar a atenção de algum modo, nem que seja sendo perseguido. Ele quer nos curar. Ele quer nos curar. É tempo de largar essa bendita mochila que pesa nas tuas costas. Solta o teu bordão. Para de andar se preservando. Você guarda tanto e abençoa tão pouco. Quem precisa? Que você está cheio, mas ainda assim te falta. A realidade do céu é diferente da realidade da terra. Na realidade da terra eu acumulo para ter. Na realidade dos céus eu sou e eu possuo de Deus para dividir. E nunca me falta. Nunca. Porque quem depende do Senhor, está guardado, está coberto. Chegou a hora da gente se abrir a ponto de conviver com o irmão e dizer: irmão, preciso te pedir perdão por isso. Irmão, preciso te pedir perdão por aquilo. Chegou a hora do irmão poder te dizer: olha, isso aqui não está legal. E você dizer amém. E não de: você não sabe quem eu sou. Olhe, porque Deus, o justo juiz, Jesus, antes de ser justo juiz, Ele quer ser teu pai e ter relacionamento com você. Para de achar que Deus vive para te proteger. Ele vive para te curar. Ele vive para que você tenha vida em abundância. Você está aí carregando o teu câncer espiritual como uma bola gigante presa no teu corpo e dizendo: Deus, não precisa mexer nisso, porque está confortável. Passar por cirurgia dói. Irmão, passar por cirurgia espiritual dói pra caramba. Mas depois você pode correr, porque não tem mais um peso atrelado às suas costas. Precisamos ser curados.
Precisamos ser moldados. Precisamos sair do estigma do ninguém me toca. Enquanto ninguém te toca, você está ficando como morto. Você começou a feder, mas você espalha todo mundo para longe, porque você não quer que ninguém toque. Você está precisando de azeite na tua ferida. Você está precisando limpar esse machucado. Você está precisando untar com óleo. Você está precisando abrir espaço até para ser amado. Porque na mentira de se proteger, você não permite que as pessoas cheguem nem para te amar, porque você só espera ser ferido. E manipular elas é a melhor forma de mantê-las sob controle. Mas deixa eu te dizer uma coisa: do dia que você nasceu ao dia que você vai morrer, você vai continuar sendo ferido, de um modo ou de outro. Então escolha perdoar. Escolha se deixar envolver. É inerente ao relacionamento humano. E garanto a você que se você for um ermitão, morar isolado e criar um cachorro, o cachorro vai fazer cocô no lugar errado. E você vai ficar magoado com ele. Porque é inerente ao fato de estar vivo. Machucar e curar. Machucar e curar. Machucar e curar. Tem dia que alguém diz uma besteira, tentando dizer uma coisa certa. E aí você, falou, mas falou, mas não queria falar. Então perdoa. Fez, mas não queria fazer, então perdoa. Fez querendo, então perdoa também. Porque enquanto você não perdoa, quem fica preso nisso é você e não o outro. E aí você olha para a próxima pessoa como um objeto em potencial, para você manter sob controle, para fazer essa pessoa te servir do melhor modo e você se proteger do modo mais seguro. Então você controla até onde a pessoa vai. E você controla. Isso parece maléfico sendo dito, né? Mas é comum. Em mim e em você. Enquanto a gente não disser que Jesus pode vir, que pode mexer, que pode remexer, a gente vai continuar fazendo isso. E o nosso maior problema vai continuar sendo a gente mesmo. Seu maior problema não é ninguém que está à tua volta, não. Seu maior problema é você. É você. Ninguém me entende. Jesus entende. Você já foi para Ele, porque se fosse não estaria dizendo isso. Ele te entende. A autoridade espiritual falsa, ela também é arquitetada, formulada, explicada. É como uma grande empresa que faz propagandas publicitárias falsas para que você compre o produto e acredite que aquilo vai te fazer ter uma vida melhor. Televisão nunca fez ninguém ter uma vida melhor, mas a gente faz de um jeito a acreditar que a nossa vida vai melhorar, porque a gente tem uma bendita da televisão. Sabe por quê? Porque o mercado trabalhou para isso. E não trabalhou ontem nem hoje não, vem trabalhando. Diz que o consumo médio de produtos que uma família precisava ter há 30 anos atrás era 20 produtos. Hoje passa de 4.000. Sabe por quê? Porque enfiaram em você muitas coisas que você não precisa. A grande desculpa de te satisfazer emocionalmente, de te satisfazer o teu buraco, mas o teu buraco emocional só se satisfaz de modo espiritual. O teu buraco só se satisfaz quando você depende de Cristo. E o pior de tudo é que quando eu e você estamos vivendo debaixo dessa autoridade falsa, dessa espiritualidade construída, elaborada, nós ficamos incapazes de receber a verdadeira autoridade de Deus. Enquanto eu luto nos meus grupinhos para manter o meu domínio espiritual em 5, 4 pessoas, e eu não recebo e nem espero para que Deus faça o que tem que fazer na minha vida, sabe o que acontece? Eu não alcanço 10, eu não alcanço 20. Porque eu estou vivendo o meu modelo, o meu padrão, o meu modo. E aí eu não exerço influência verdadeira sobre as pessoas que estão à minha volta. Eu exerço a influência construída, onde eu luto muito para que você não descubra toda coisa errada que há ao meu respeito. Sabe por quê? Porque se você descobrir, você me deixa. Porque quem me entregou a sua vida para cuidar não foi Deus, mas foi a minha manipulação. Sabe de uma coisa? A gente precisa conviver mais. Porque se eu tenho medo de expor as minhas fraquezas para você, de fato, meu relacionamento com você é parcial. Se eu tenho medo de expor para você as minhas limitações, e ainda assim você enxergar a graça de Deus na minha vida, sabe o que significa?
eu construí o nosso relacionamento, mas ele não surgiu de um modo natural. E por outro lado, se eu me desculpo muito, se eu me explico demais, se eu falo demais dos meus erros e das minhas falhas, e como a graça de Deus é infinita, e não revelo que a luta pelo fato de haver uma alma distorcida, eu também estou tentando esconder e estou desculpando a graça de Deus como motivo para o meu estilo de vida oscilatório. Como modo de você acreditar em mim. Eu sou tão oscilante de dar tanta graça de Deus para mim, que eu posso fazer o que eu quero e você tem que acreditar. É muito perigoso. É muito perigoso. E a gente se relaciona assim com a nossa família. E às vezes a gente não entende porque a pessoa não quer ter relacionamento com Deus. Sabe por que não quer? Porque quem está jogando com a manipulação se acha muito esperto. Mas quem está do outro lado pode ser mais esperto que você. E aí a credibilidade vai para o ralo abaixo. Porque credibilidade tem quem em Cristo anda. Os ditados populares são lindos, mas eles são bons mesmo quando a gente adapta ele para a realidade da palavra de Deus. Isso pode determinar um caráter e uma estrutura de homem e de mulher de Deus. Se eu manipulo meus negócios, eu não tenho autoridade espiritual verdadeira de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver, porque Jesus, quando te comprou, Ele comprou a tua história inteira. Ele não te comprou parcial. Se eu manipulo em casa, eu não tenho autoridade dele verdadeira. Por quê? Porque Ele comprou a minha história inteira. Ele não comprou parcial. É melhor ser sincero e pagar o custo de ser preso, como Paulo foi, do que permanecer a vida inteira perambulando por aí, experimentando de conexões construídas, mas nunca vivendo a verdadeira realidade de intimidade com Jesus. 1 de Pedro 5,6 diz o seguinte: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Tá difícil lidar com alguém em casa. Você está tentando achar um jeito de fazer as coisas darem certo. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se. Deus, eu não aguento mais. Acho que eu vou fazer de um jeito que, sabe? Ei, humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus. E Ele, no devido tempo, vos exaltará. A gente acha que isso é só para padrões de estão me perseguindo. Não, isso aqui é para a realidade de eu não sei o que fazer. Então humilhe-se. Deus, eu não sei o que fazer. Humilhe-se. Deus, eu não consigo. Deus, eu tenho vontade de pecar quando eu lido com essa pessoa. Deus, eu não aguento. Humilhe-se. E no devido tempo Ele te exaltará. E Ele te exaltará. Não é Ele que te exaltará acima de outra pessoa. Ele te exaltará. Ele cuidará da situação pelas próprias mãos e dará a você paz, graça, segurança para caminhar e viver o propósito dEle. Deus não quer simplesmente viver uma vida onde Ele vai ficar te exaltando diante do inimigo. Ele quer viver uma vida onde Ele vai te exaltar no sentido de Ele crescer e haver cura. Deus não é um Deus seletista que trabalha para que você fique confortável destruindo pessoas. Isso é a teologia da vingança. Da sua vitória tem sabor de mel. Sabe o que tem sabor de mel? Encher o céu na terra que mana leite e mel. Deus não está preocupado em te vingar. Deus está preocupado em cuidar de você, te proteger, mas também ganhar o coração daquele que te persegue. Obrigada, meu amor. Ganhar o coração. Porque Deus não quer povoar o céu olhando para você e dizendo: esse é bonitinho, esse é legalzinho. Não, Ele quer povoar o céu sabendo que você o ama ao ponto de amar aquele que te odeia e te persegue. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Todo o resto é desculpa para um comodismo cristão. Isso é evangelho. Está sendo perseguido, ame. Sabe isso aqui? Então louve simplesmente
simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. É para isso. É isso. Tá sentindo na pele? Não tente resolver na carne. Vá para o Espírito. Ele, no devido tempo, te exaltará. Sabe por que Ele te exaltará? Porque você está cheio dEle. Cheio de amor, cheio de vida, cheio de unção. Cheio. O medo leva eu e você à manipulação. Saul, ele era uma autoridade verdadeira. Saul foi ungido por Deus. Ele era o rei que o povo pediu. Saul era o tipo de cara que tinha tudo para dar certo. Saul era o mais alto dentre os homens, o que melhor postura, o que melhor falava. Saul era o cara que melhor desenvolvia as atribuições de um rei. Saul era o homem sábio. Saul era o cara. Davi era um merreca diante dos homens. Davi era pequeno, feio, cuidava de ovelha. Davi não tinha inteligência de Saul. Davi era o autista da época, porque ele só queria saber de tocar harpa, enquanto ficava sozinho no mato cuidando dos bichos. Mas Davi era o cara que atraiu o coração de Deus. Davi era o cara incompreendido na terra, mas conhecido nos céus. Davi era o cara que Saul começou a perseguir. E sabe o que acontece com Saul? Saul tinha medo que Davi assumisse o lugar dele. Saul tinha muito medo que Davi fosse rei antes que acabasse o tempo dele. Saul morria de medo dos homens. Deus dizia: mata o rei de Ameleque. Saul poupava para dar um sacrifício a Deus. Como Saul era espiritual. Espiritual é obedecer e não descobrir como se quer fazer para Deus. Repetindo. Ser espiritual é obedecer e não descobrir o que eu, para Deus, quero fazer. Porque não é eu fazer para Jesus, mas é Jesus fazer através de mim. Jesus através de mim, não eu para Ele, Ele em mim. Ele em mim. Ele em mim pode ser contra o que eu acho que Ele deveria fazer. Mas pouco importa, porque o Deus que te criou, Ele sabe o que é melhor. E você conhece limitado. Todas as vezes que eu disse a Deus: Deus, deixa comigo. Deixa comigo, Deus, que eu vou resolver isso. Em alguns momentos eu peguei situações que me indignaram, fizeram subir o sangue, porque eu disse: estou mexendo com as coisas de Deus. Eu disse: deixa comigo, Deus, porque eu vou resolver isso que estão fazendo com você. Todas as vezes que eu fiz besteira, porque eu achei que eu saberia o que era melhor fazer em nome de Deus. E eu disse: olha, você não pode fazer assim, porque Deus... Mas Ele não me constituiu advogado. A palavra fala que Ele é o advogado fiel. A palavra fala que Ele é o juiz. Mas todas as vezes que eu disse: Deus, olha o que fizeram com o que é teu, Ele pôde me usar. Porque o meu coração estava disponível para fazer aquilo que era o certo diante dele. E aquilo que o coração dele se inclinava a fazer. E não aquilo que eu pensava ser o melhor. E Saul achou que estava sendo ótimo. Porque a primeira coisa que Saul faz, ele trouxe Davi para perto. Vem, Davi. Davi, você toca harpa aqui no palácio. Davi, vem cá. Você precisa das minhas roupas? Vai lá, usa as minhas armaduras. Minhas armaduras caras de rei. Ele trouxe Davi para perto. Sabe por quê? Porque ele queria ver até onde estava Davi. Para manter Davi no controle dele. Só que ele esqueceu que Davi estava no controle de Deus. Ele esqueceu que Davi ouvia a voz do Senhor mais do que ouvia a voz do homem. Ele esqueceu que enquanto ele temia que o povo não amasse mais ele, Davi não queria ser amado por ninguém a não ser pelo Senhor. Sabe o que acontece? Davi sai do controle de Saul. Você quer sair do controle dos homens e entrar no controle de Deus? Enquanto
Davi ouvia os profetas e prosperava. Saul ouvia do profeta, mate todos, e dizia, vou guardar um para sacrifício. Nossa, ele está fazendo uma coisa linda, ele está guardando para sacrifício. E daí, Deus disse, mate todos. Davi, quando subiu no reinado, ele foi consertar as besteiras que Saul fez, porque não ouviu. Sabe quem matou o rei que Saul não matou? Davi. E ele se levantou de novo contra o povo de Israel. Sabe por quê? Porque Saul não matou. O pecado que você não mata, quando Deus manda, vai ficar para a próxima geração ter que resolver. Resolve tudo agora. Porque mais que você pode deixar herança para os seus filhos, você pode deixar uma herança espiritual sarada. Saul poupou. Davi é quem teve que matar. Davi não só teve que brigar com os gigantes dele, ele brigou com os gigantes que Saul nunca resolveu. Mas Saul tinha muito medo. E Provérbios 29, 25 diz o seguinte: o medo humano sempre, quando? Pastora Fátima está aqui em mim. Quando? Sempre. O medo humano sempre ama suas ciladas. Mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Em segurança. Por medo humano, eu e você, a gente fecha a sociedade que não devia. Concorda com atitudes que não deveria jamais concordar. A gente hipoteca o nosso destino com a desculpa de que está fazendo o melhor para todo mundo ficar bem. Não é para todo mundo ficar bem, é para todo mundo ficar dentro da linha no propósito de Deus. Você poupa o teu filho de ser corrigido. Amanhã, você entra em outra guerra com o teu filho, não sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não ouviu o que Deus mandou você fazer. Eu sei que eu estou muito chata hoje, mas sabe de uma coisa? Eu escolhi não ter medo de nenhum de vocês. Eu escolhi não me guiar, se vocês iam gostar ou não ia do que eu ia falar. Eu escolhi sair das ciladas para confiar em Yahvé e viver em segurança. Glória a Deus. Fé no medo significa viver sempre com autopreservação desenfreada. Eu lembro que na época na escola, eu tinha uma professora que eu gostava muito dela. Ela era da Assembleia de Deus. E todas as minhas colegas faziam chacota com ela, porque ela usava cocó, porque ela só ia dar aula de saia. E eu nem gostava muito da matéria dela, que era matemática. Mas eu aprendi que a gente honra quem tem honra, de acordo com a palavra de Deus. E a gente não se levanta contra aqueles que Ele instituiu. E eu lembro que em uma época, todas as meninas, na minha sala, inclusive minhas melhores amigas, rasparam giz e colocaram na cadeira da professora. Ela era bem cheinha e usava sempre saias escuras. Ela sentou no pó de giz e levantou para dar aula. A sala inteira começou a rir. Eu sabia quem tinha melado a cadeira dela de giz. E esse Deus, eu não posso ir, a menos que eu seja questionada. Meu olho encheu d'água, porque eu vi uma serva de Deus sendo humilhada diante de um bando de pivete, filhinho de papai. A verdade é essa. E a professora me conhecia. Fez, Ana, fora de sala. Eu gelei. Eu disse, ela vai me perguntar. Eu era uma pirralha na época e tudo que eu tinha era amizade no colégio. Era com essas meninas que eu jogava queimado, pulava elástico. E eu lembro que meu coração gelou e eu disse, eu vou ficar sem nenhum amigo. Eu vou ficar sem nenhum amigo. Eu gosto de contar problema da gente de criança, sabe por quê? Porque quando a gente é criança, os conflitos são bem maiores que quando a gente cresce. Mas quando a gente cresce, a gente se torna bem mais infantil para lidar com eles. Eu quero ser criança para Jesus porque eu quero ser pura. Mas eu não quero ser imatura naquilo que Ele fala comigo. Eu lembro que eu saí de sala e eu tenho um problema muito grande. Quando eu estou muito nervosa, meu joelho roda. Eu não sei como é isso. É algo espiritual. Eu acho que quando Jesus me fabricou, veio diferente. Meu joelho faz assim, ó, eu sinto, vai, minha barriga gela e começa a pingar suor nas costas. Eu lembro que nesse dia aconteceu tudo isso ao mesmo tempo. E ela olhou para mim e fez, Ana, eu sei que se eu lhe perguntar, você não vai mentir. Quem melou minha cadeira? E eu olhava para dentro da sala, as minhas amigas estavam na banca olhando para mim.
E eu disse para ela: professora, eu não quero lhe contar porque eu não quero ficar sem amiga. Mas eu vou lhe contar porque eu amo mais a Jesus e a verdade do que eu amo qualquer pessoa. Foi fulaninho, fulaninho e fulaninho. Então, Ana, você agora vai na coordenação com elas, dizer que foi elas. É porque quando um negócio acontece, tem que ser inteiro, né? Porque quando a meleca é grande, não é inteira. E eu fui pra coordenação. E quando chegou na coordenação, você confirma isso na frente das suas amigas. Minhas amigas, corta aqui, ó. Corta aqui. Às vezes você tá com o irmão da igreja, você diz: olha, você contar o pastor, ó, corta aqui, hein? Corta aqui. E eu olhei para aquelas meninas e eu disse: nunca mais. E eu olhei para elas, disse: diretor, 1 minuto, por favor. Eu disse: olha, eu gosto muito de vocês. Vocês são minhas melhores amigas. Mas eu amo mais a verdade. Professor, foi ela, doutora, foi ela mesmo. Eu lembro que eu passei um semestre inteiro sendo perseguida. E quando eu jogar queimado, todo mundo queria me matar. O único benefício é que eu já podia jogar mais tempo, né? Porque sempre a bola vinha na minha direção. Mas sabe o que é melhor disso tudo? Hoje, 2 delas estão firmes na casa do Senhor. Eram 4, ainda estou querendo as outras 2. Não estão aqui, estão em outros lugares, mas estão firmes. Porque quando eu faço aquilo que é a vontade de Deus, eu me chego a Ele, Ele se chega a mim, Ele cumpre o propósito dEle, não o meu, na minha vida e naqueles que me cercam. Hoje eu continuo sendo amiga delas. Quando vão casar, eu recebo convite. Quando se formam, eu estou junto. Foram 6 meses sofridos para uma criança. Estável e seguro. A feitiçaria tem alguns efeitos sobre a nossa vida. A manipulação. Um efeito: desânimo, sem motivo nenhum. Você não está cansado, você não está com problema, mas vem desânimo. Isso está lá em 2 Coríntios 10:5. Já estou terminando, gente. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tenta levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, 2 Coríntios 10:5 é uma arma para você lutar contra o desânimo que a manipulação gera. É manter o seu pensamento cativo. É tirar o pensamento carnal. É tirar a inquietação. É começar a viver pelo Espírito. Segundo efeito, confusão. Então, às vezes você está sentindo desânimo, confusão. Observe quem está à sua volta. Observe qual tem sido suas atitudes. Observe os frutos de quem está andando do seu lado. Está lá em 1 Coríntios 14:33. Para você vencer isso. Você pode anotar se quiser. Terceiro efeito, depressão. A arma está em Gênesis 4:6-7. Quarto passo, perda de visão. Você não enxerga mais a vontade de Deus. Você não encontra mais alinhado. Está em 2 Reis 6:17. Desorientação. Uma pessoa que está desanimada, confusa, depressiva e sem visão, ela fica desorientada. Sexto, afastamento. Você começa a se isolar. E aí você só é curado quando você volta a ter unidade com a tua família, com teus irmãos. Sétimo passo, desespero. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E por fim, você fica derrotado. Você fica abatido, destruído. Porque você foi levado por aquilo que não era plano e projeto de Deus. E você se apegou a uma palavra que não vinha do Pai. 2 Coríntios 4:9. 1 Coríntios 15:57 e Romanos
8:37. E para concluir, a coisa que pode mais nos manter seguros e protegidos nesse processo se encontra em 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Não é pelo que eu falo, não é pelo que eu defendo, não é pelo que eu planejo, mas é como eu estou agindo diante do Senhor. E 1 Coríntios 2, de 4 a 5. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus, a sabedoria que vem do Espírito. A palavra de Deus é suficiente, porque a mensagem e a proclamação dele não se formam de palavras persuasivas, não é uma jogada de marketing. Deus não trabalha com um escritório de publicidade ligado nos céus para dar credibilidade ao que ele fala. O que ele fala tem credibilidade. Ele não tem uma equipe de anjos montada fazendo slogans daquilo que ele gostaria que você defendesse, ou montando uma marca pessoal. Ele trabalha com anjos que ele diz ao seu respeito para te guardar de todo mal. Ele não trabalha com equipes de persuasão, ele trabalha com equipe de intercessores, com equipe de profetas, com equipe de homens e mulheres de Deus que amam mais a ele do que a própria vida. Ele não trabalha com conhecimento, ele trabalha com sabedoria. E sabe como que você conhece isso? Poder do Espírito de Deus. Poder do Espírito de Deus. Porque aquilo que você não faz na tua carne, aquilo que Deus pode fazer. Tudo que é gerado da carne é carne, mas o que é gerado do Espírito é Espírito. E você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus, a sabedoria que vem do Espírito. Antes de passar para o pastor Tony e chamar os dízimos e ofertas, eu quero fazer um desafio para os corajosos que sabem que precisam vencer alguma forma de manipulação na sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé, para que nessa noite Deus comece a entrar com um processo na minha e na sua vida, para que nós sejamos de fato curados, para que sejamos moldados e transformados por aquilo que a palavra diz. Mas só levante se você tiver certeza, se você tiver segurança que tem algo em você que precisa ser curado. Porque acabou o tempo da gente perder relacionamentos, da gente perder o nosso chamado, da gente perder o propósito da nossa vida, por conta de coisas tão pequenas. Chegou o tempo da gente dar a nossa vida para Ele com tanta intensidade que a gente não vai mais precisar se preservar, mas a gente vai deixar que Ele nos preserve. E nesse momento, a gente não vai fazer nenhuma oração específica, mas a gente vai clamar para que o Espírito Santo nos encha. Porque quando nós estamos cheios dele, toda a nossa carnalidade se esvazia. Quando nós declaramos, enche-me Deus, enche-me Deus. Ontem a gente estava com os jovens. E sabe quando a presença de Deus nos envolveu? Quando a gente pode dizer, enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me, enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me. Porque quando nós estamos cheios dele, quando nós estamos transbordando do Senhor, quando nós o amamos mais que tudo, é Ele quem dirige os nossos passos, é Ele que modifica a nossa mente. Então que nessa noite seja quebrada em mim e em você toda a estrutura do inimigo para atrapalhar o modo como nós podemos viver a realidade de Cristo. Que seja tirada toda a força dele para impedir que eu e você tenhamos relacionamentos sadios e pacíficos. Que saia essa estrutura de manipulação, para que a gente pare de andar cansado, desanimado, tendo que lutar o tempo todo sozinho,
para conseguir manter as coisas, as pessoas, o chamado, o trabalho, tudo perto. Mas que o processo das coisas estarem à nossa volta seja natural e seja de um Espírito Santo, envolvente, que traz tudo para o perfeito lugar, conforme a vontade do nosso Deus. Amém? Após esse momento de louvor, você já pode trazer suas ofertas também. Não quero entrar de novo para você não desfocar, porque esse momento é seu e de Deus. É de você dizer: Senhor, nesse momento, enquanto eu louvo, eu declaro que a carnalidade morre em mim. Amém?